Boa noite. Feliz demais de vocês estarem aqui. Estão me vendo? Muito bom. Só vou silenciar aqui por causa do barulho externo, tá bom? Para não atrapalhar a aula. E dizer para vocês que vocês vão mandar as perguntas pelo chat, tá bom? Vocês vão, o que vocês quiserem conversar, vocês já vão mandando para poder a gente fazer esse bate-papo maravilhoso. Deixa eu só silenciar aqui. Aí. Ótimo. Olha, quero falar para vocês que hoje, eu até, enquanto o pessoal entra, eu estou aqui na minha casa. Eu mudei, sempre faço tudo lá do consultório, mas senti no meu coração que eu queria que tivesse aqui na minha casa, para ficar uma coisa mais aconchegante, mais gostosa, para a gente conversar. Estou umas fotos dos meus filhos aqui no fundo, bem coisa de mãe, hein? Vocês que são mães, vocês sabem disso. Mãe é coruja, né? Então, ó, boa noite para todo mundo. Tem muita gente entrando ainda e já já a gente vai começar. Tá? Que bom que deu certo. E a gente vai fazer... Todo mundo sabe como é que tem o chat ali do lado, é só mandar as dúvidas, tá bom? E no final eu vou abrir para dúvidas também. Que bom que deu certo. Fiquem à vontade, sentem. Aí, ó. Dona Cleonice aí, pode sentar, Dona Cleonice, para a senhora não ficar cansada. Viu? Tá bom, eu já sentar, porque agora eu vou fazer um negócio aqui. Não consegui silenciar ainda. Espera aí. Ok. Ok, tudo certo. Todo mundo acomodado. Todo mundo acomodado aí. Pessoal, mais um minutinho a gente já vai começar, tá bom? Vamos lá. Estamos se ajeitando. Aqui eu estou fazendo umas organizações aqui. Tem muita gente entrando ainda. Ótimo. Beleza, vamos lá. Ok, vamos lá. Gente, muito obrigada por todos estarem aqui hoje. Eu imagino que vocês devam ter organizado suas vidas aí, todo mundo com muita coisa para fazer, não é verdade? Eu sei que não é fácil, então eu estou, assim, super feliz e agradecida e quero que vocês aproveitem o máximo da aula. Vou tentar ser bem sucinta, mas bem objetiva,
para vocês aproveitarem. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo, viu? E eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante hoje. Bom, eu queria falar para vocês, assim, que meu nome é Aroânia, esse nome difícil, gente, que eu brinco que para meu paciente ter alta, ele precisa aprender a falar meu nome. Falou Aroânia, está de alta. Esse nome estranho, mas que as pessoas acabam acostumando. Para quem já deve estar querendo saber, é uma cidade da Grécia, tá bom? Que se chama Aroânia. Eu nem sabia disso, mas recentemente eu descobri. Bom, então eu vou colocar um slide aqui só para nortear o nosso a minha fala, para dar tudo certo. Tá aqui. Bom, então vamos lá. Cadê aqui a... Ué, não estou conseguindo aqui. Peraí. Só um minutinho. O que não está? Vamos de novo. Eu vou ver através do rádio. Vou direto. Não, mas nem aqui, ó. Agora deu para aparecer isso. Eu vou sair e vou entrar de novo. Eu não consegui tirar o... Onde eu paro aqui? Mas tá aqui, né? Só mais um minutinho. Deixa eu falar com o meu pessoal aqui para poder resolver isso aqui. Aí, vamos lá. Beleza. Bom, gente, então vamos lá. Nessa aula ao vivo dos pulmões mais 50. Se tiver alguém aí que tem menos de 50, não tem problema não, tá? Porque a gente começa a envelhecer, infelizmente, a partir dos 40, ou até por muito menos, né? A partir dos 30 anos, a gente já perde colágeno, já perde elastina, e aí a gente vai ficando com a musculatura fraca, né? Então, não tem problema não, tá? Isso aqui vale para até quem tem mais de 50. E assim, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Por quê? Porque é bom saber que vocês não estão negligenciando a questão dessas tosses constantes, desses pigarros, desses engasgos, que muitos de vocês devem sentir e nem sabem o que está acontecendo com vocês, certo? E mais de 60% dos idosos, pasmem, gente, morrem por causa de pneumonias. E a maior parte delas são pneumonias aspirativas, que são pneumonias que não são por vírus e nem são por bactérias. São pneumonias que poderiam ter sido evitadas. E é por isso que a gente está aqui hoje, e é por isso que eu estou nesse movimento para ajudar as pessoas, já tem algum tempo, para que elas trabalhem, façam exercícios simples e protejam os seus pulmões. Então, vocês já estão de parabéns e estão tratando a saúde de vocês diferente só porque vocês estão aqui hoje. O que acontece é que depois dos 40 anos, nós já começamos com o processo de envelhecimento dos músculos da laringe e dos músculos deglutórios, né, que é o que a gente engole. Então, esse músculo, porque como o nosso bíceps, como as nossas pernas, eles envelhecem também, que é a musculatura da corda vocal, a musculatura da epiglote. Depois eu vou mostrar para vocês tudo direitinho. Eu sempre gosto de contar uma história assim, ó. A mulher que sabe muito bem disso. Antigamente, quando não tinha carro e as mulheres andavam a cavalo, ou até mesmo andavam de charrete e andavam a pé, a gente não tinha tal da celulite. Os homens que estão aqui, com certeza eles sabem o que as suas mulheres reclamam.
Mulher não tinha celulite. Por quê? Porque mulher andava, né? A gente andava muito, ou a gente andava a cavalo. E aí, a gente usava os quadríceps, o posterior de coxa, que são músculos responsáveis para a gente andar, para sustentar o nosso corpo. Aí o que aconteceu? Veio o carro, veio o ônibus, veio a moto, veio os meios de transporte, todos, a gente deixou de andar. Hoje em dia, para a gente andar e para a gente ter músculo forte, para ter bíceps forte, o que a gente tem que fazer? Tem que ir para a academia, não é isso? Tem que fazer musculação, tem que fazer caminhada, tem que fazer muito exercício. Então, as nossas coxas, elas perderam o tônus muscular por causa que a gente não está fazendo os exercícios que a gente deveria fazer. Então, eu estou fazendo esse paralelo porque é assim, quando a gente vai envelhecendo, toda a musculatura do nosso corpo, não só das pernas, dos braços, mas essas que estão aqui dentro da laringe, também envelhecem. E sabe o que é pior? Essas que estão aqui dentro, a gente não vê. Porque o braço da gente vai ficando flácido, né? A mulherada sabe disso, as coxas, e a gente consegue ver. Mas a musculatura da laringe, a gente não consegue ver. E aí, sabe o que acontece? A gente está correndo risco, muitas vezes, de vida, sem saber. Apenas com os sintomas que muitos de vocês já devem ter, e que eu vou falar daqui a pouco, para vocês saberem certinho se vocês têm, só apenas por esses sintomas, porque a gente não consegue ver esses músculos. E os músculos das cordas vocais, eles são que nem o resto do corpo, fibra branca, e eles vão perdendo a função se o tônus ficar fraco. Então, é este alerta que eu quero dar para vocês hoje, para vocês entenderem como é que funciona essa musculatura, tá? Então, assim, bom, e eu estou muito feliz que vocês estão preocupados com isso, vocês viram os meus vídeos aí pelas redes sociais, eu imagino que vocês conheçam muitas histórias de pessoas que já se engasgaram, eu vou falar algumas na frente, ou mesmo vocês, ou pais de vocês, familiares. Eu vi que muito cuidador se inscreveu, eu sei que tem cuidador aqui que trabalha com idoso, então eu imagino que vocês estão vivendo isso no dia a dia de vocês. Então, o que eu vou falar aqui para vocês hoje é apenas uma constatação de tudo que vocês já conhecem, por isso que vocês estão aqui hoje, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho de mim, né, gente? Quem sou eu? Já falei meu nome, eu sou a Aroânia Lopes, eu sou fonoaudióloga, eu me formei pela PUC do Paraná, tenho orgulho de ser formada na PUC do Paraná, em 1990. Eu sou especialista em motricidade orofacial. O que é essa especialidade? Eu tenho 34 anos de experiência no meu consultório e venho trabalhando com a musculatura de cabeça e pescoço. Essa especialidade, motricidade orofacial, ela cuida dessa musculatura toda aqui da cabeça e do pescoço. Bom, além da minha experiência toda clínica no consultório, eu trabalhei 18 anos na Rede Globo, onde eu cuidei de muitos repórteres e apresentadores, cuidei do jeito deles falarem, do jeito deles se movimentarem no estúdio, do jeito deles fazer a reportagem. Então, um trabalho que me deu muita experiência, foram 18 anos, e eu ainda até hoje trabalho com muito jornalista, e nesses anos todos também usei esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, que traz o envelhecimento das estruturas todas, da laringe e as suas complicações, porque traz muita voz fraca, e como eles são repórteres, eles não podem, na verdade, ninguém pode ter voz fraca, né, gente? E olha só, e aí, estão com a água aí, gente? A água é muito importante, hein? Eu tomo muita água, senão não seria uma fono, né? Gente, o assunto é tão sério, que um estudo realizado no jornal de um hospital de Toronto, o jornal fez um estudo no hospital de Toronto entre 2008 e 2018, foram 10 anos. Eles pegaram 634 pacientes, quer dizer, um estudo bem robusto. E eles viram que essas pessoas que estavam internadas, eles pegaram os idosos e os jovens.
Então, os idosos tiveram 5 vezes mais chances de ter pneumonias aspirativas. Quer dizer, pegaram jovens e idosos. Os jovens não tinham pneumonia aspirativa e os idosos tinham engasgos, dificuldade de comer, e eles tinham pneumonia aspirativa. Foram 634 pacientes. Isso, para as normas de estudos, são muitos pacientes. E isso traz uma amostragem, que a gente chama, muito boa, para mostrar o alerta e o tão grave que é esse assunto. Porque, como eu disse, 60% dos idosos morrem de pneumonias. Muitas delas aspirativas, outras bacterianas e outras virais, mas eles morrem muito de pneumonia. Então, gente, é muito mais sério do que simplesmente tossir, do que simplesmente pigarrear ou engasgar. Eu imagino que essas todas coisas aqui já devam tá tirando o sono de vocês, né? Eu recebo paciente que não consegue mais engolir comprimido, que fica sentindo sensação de sufocamento à noite, mas vocês entendem que a questão ainda é muito mais séria e é uma questão velada, escondida, porque a gente não sabe. O alimento vai entrando para o pulmão, a partícula de alimento, e a gente não vai sabendo, a gente só sabe através do engasgo, da tosse, mas depois com a tal temida pneumonia aspirativa, tá? E aí, inclusive, a mídia, existem pessoas famosas, ultimamente, o assunto engasgo, ele tem sido muito falado, porque tem acontecido muitas vezes, né? Por exemplo, o ex-piloto de Fórmula 1, o Wilson Fittipaldi, há mais ou menos 1 ano e meio, ele morreu, gente. Ele morreu em decorrência de um engasgo que ele estava comendo peru de Natal. Olha só, ele estava comendo peru de Natal e ele engasgou, e aí ele teve uma parada cardiorrespiratória, né? Vou explicar para vocês. O pedaço de peru parou nas cordas vocais dele, parou a respiração. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, foi para o hospital, ficou internado com muitas sequelas ainda, mas veio a óbito. Tudo por conta do engasgo. Outra pessoa também, vocês devem ter visto, ela deu uma entrevista no Fantástico, tá aqui, foi a Heloísa PRC. Ela contou que ela estava num jantar em família e ela sufocou, ela engasgou com um pedaço de frango. E aí, gente, ela contou que foi terrível, né? Que foi uma sensação que ela nunca nem tinha visto na vida, e por coincidência, a fonoaudióloga dela estava à mesa e fez uma manobra e salvou a vida dela. Se não tivesse um profissional ali preparado, provavelmente a Heloísa também teria morrido. Quer mais carne? É muito sério, tá? Bom, então, eu vou explicar para vocês como é que acontece esses engasgos e essas pneumonias aspirativas de uma maneira tranquila, só para vocês entenderem. Alguém está com o microfone aberto, gente? Se puder esconder aí o som para não atrapalhar aqui. Obrigada. Bom, como que acontece tudo isso? As cordas vocais, elas foram feitas, primeira função da corda vocal é para proteger o pulmão. Então, as cordas vocais, elas são paralelas ao chão, aqui no nosso pescoço. Ó. A gente inspira, o ar passa pela corda vocal, ela está aberta para entrar o ar vai para o pulmão, onde ele é transformado em gás carbônico e oxigênio, ele volta. Quando ele volta, a corda vocal está lá na traqueia, ela está fechada. Neste momento, o ar vibra as cordas vocais, onde é produzida a voz. Então, aí a voz é produzida. No ato de engolir, no ato de deglutir, você vai escutar eu falar deglutir e engolir, que na verdade é a mesma coisa. No ato de engolir, o que acontece? A gente, quando vai engolir, a corda vocal fecha, tá? Ela fecha, encontra as cordas vocais fechadinhas e para o alimento não entrar. Aí, o que o alimento faz? Ele entra pelo esôfago,
e vai para o pulmão. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, tá? Vocês vão entender direitinho, como é que funciona. Tem um vídeo bem legal aqui. Vocês vão entender. Aqui, ó, estão as cordas vocais. Elas funcionando. Eu vou... Olha só, elas abrindo, a pessoa respirou. Tá? Aí, elas fazem esse balé, é onde está produzida a voz. Gente, essa imagem aqui está de frente assim, mas elas são assim, ó. Então, elas vão chamar. É porque esse exame que chama videoendoscopia, a gente coloca uma sonda aqui na boca ou no nariz e filma de frente. Mas não. Então, aqui elas estão aparecendo de frente, mas elas são deitadas. E é justamente por isso que se o alimento não ir pelo esôfago e passar pela laringe, aqui pela traqueia, pela corda vocal, que acontece o engasgo, tá? Então, esse outro vídeo aqui, ó, bem legal, vejam, vai mostrar como é que acontece a deglutição, como é que acontece a gente engolir. Mordemos os alimentos com os dentes da frente e a língua joga os alimentos entre os dentes para ser mastigados. Aí ela eleva a ponta no céu da boca e ela joga o alimento para trás, para a orofaringe, aonde estão os anéis de Passavan que abraçam esse alimento e jogam para baixo. Neste momento, as cordas vocais se fecham, o primeiro fechamento da laringe e também a epiglote, que é este circulado aqui, ela se fecha. Assim, o alimento segue protegendo o pulmão de pneumonia aspirativa para o estômago. Ó, gente, então aqui, ó, língua, tá bom? Isso aqui tudo é língua, ó. Olha lá, o alimento desceu e foi pro estômago, ó. Então, nessa hora aqui, vamos voltar para vocês entenderem direitinho. Então, mordemos os alimentos com os dentes falar da em frente cima aqui, que eu quero e a explicar língua joga os alimentos entre os dentes para ser mastigados. Mastigou, aí ela o alimento é esse aqui, ó. Então, no céu da boca desce, e ela joga a gente tem um o alimento fecha para trás, para a orofaringe, corda vocal, aonde para não entrar o alimento os anéis de Passavan que abraçam esse alimento e jogam para baixo. Para o pulmão é quando nesse a epiglote está fraca, as porque cordas ela é um vocais músculo como se a corda fecham, vocal. Olha lá, o primeiro fechamento o alimento entra aqui da laringe. E também e a epiglote, que é este circulado aqui, então, ela se fecha. Que acontece a assim, o alimento segue protegendo. Deu para vocês verem aqui bem como é que acontece. Então, só para repetir como é que é. O alimento, mastigamos, o alimento entrou. Quando chega aqui na garganta, que é um tubo só, ela se subdivide. A gente tem epiglote, aquele beicinho que fecha, protegendo o canal onde estão as cordas vocais, para não deixar alimento. Então, a gente tem 2 mecanismos de fechamento para proteger, para vocês verem como é sério, que não dá para saliva entrar lá, não dá para nada entrar na corda vocal e no pulmão. A gente tem a epiglote que fecha, e depois as cordas vocais fecham. Só que, infelizmente, com o envelhecimento, como eu disse, o que acontece é que elas pegam e ficam flácidas. Aí o que acontece? Ou a epiglote já não fecha com tanta rapidez, e aí o alimento faz o quê? Escapa lá pelo aquele tubinho e para na corda vocal. Quando parou na corda vocal, a corda vocal que também já não está tão eficaz mais, que não está fechadinha, está um pouco aberta, o alimento para aqui e aí a pessoa engasga. Ela fica sem respirar e quando engasga, gente, e ainda o alimento vai para fora, tudo bem. Só que às vezes aí o alimento, a saliva, partículas de alimento passa pela corda vocal e vai para o pulmão. Aí é que tem a pneumonia aspirativa. Então, a pessoa que está com uma flacidez nesse processo muscular, ela pode ter problema de engasgo e ter uma pneumonia e ter uma parada cardiorrespiratória, igual o Lucio Fittipaldi teve. E ela também pode ter uma aspiração silenciosa,
que até mesmo a saliva vai passando e vai gotejando, a pessoa não vê, não sente, ela só fica com sensação de pigarro, a saliva ela não sente e vai para o pulmão, e aí a pessoa só fica sabendo assim, teve pneumonia, aí vai no médico, vai fazer o exame e vê que não está fechando direito, porque o exame mostra, a corda vocal está aberta e epiglotite não está funcionante. Então, isso é fácil de diagnosticar, o sintoma e o exame. E aí, gente, olha, eu tenho N casos para contar para vocês, tipo, agora mesmo eu atendi uma fonoaudióloga, assim, fiquei até uma fonoaudióloga nova, 65 anos, ela veio para mim porque ela teve 2 pneumonias, ela foi no pneumologista, aí o pneumologista falou assim, olha, você já deve estar com algum problema de deglutição, falou para ela não era a área dela, né, por isso que ela foi para mim, a voz já estava fraca, estava ficando rouca, porque atende muito criança. Daí ela falou, Arônia, eu tô com a voz fraca, minha voz está rouca, chega no final do dia, eu não tenho mais força na voz. E aí a gente foi fazer o exame, realmente estava com as cordas vocais já flácidas, arqueadas, abertas. E a boa notícia, né, gente? Só falei de coisa ruim até agora, né? Deixa eu falar de boa notícia. A boa notícia é que os exercícios, gente, vou contar para vocês. Eles são muito simples, sabe? Eles são muito simples de fazer nessa fase inicial. Nós não estamos falando de uma disfagia neurológica, de uma pessoa que já está com uma doença muito, muito grave. Mas a gente está falando desse início, esse início de tosse, sensação de pigarro na garganta, né? Esses sintomas que eu vou falar para vocês. Mas esse início, os exercícios, eles dão muito resultado em pouco tempo. Então, eu sou muito feliz, sabe? Vou contar para vocês, eu sou uma fonoaudióloga muito feliz. Eu recebo tanta energia boa dos meus pacientes, porque eles ficam tão agradecidos que, assim, que se for nesse caso inicial, eles ficam bons rápido, 15 sessões, às vezes mais, e eles já começam, não, eu estou melhorando, minha voz está melhorando, eu já não estou engasgando mais do jeito que eu estava, não estou sentindo sufocamento. Então, por que dá resultado tão rápido assim? Não é igual a musculação, né? Para quem faz musculação aqui, o tal de coisa, como é que fala? Ingrata, né, gente? A gente vai lá, se sacrifica, faz, aí para 15 dias, fica todo murcho de novo. Eu que faço musculação, eu sei bem como é isso. E aí, a questão da musculatura intraoral, ela é mais fácil, porque como ela não é inserida em osso, ela é mais fácil de dar resultado. Ela é mucosa, ela é músculo, é mucosa. Então, o resultado é muito mais rápido. Então, as pessoas ficam muito animadas, porque vem resultado rápido. E não é exercício difícil de fazer, é exercício muito bom. Bom, então agora, antes de eu passar um exercício para vocês, que eu vou passar já 2 exercícios para vocês. Quero que vocês conheçam, né? Para vocês saberem como é que funciona. Vou falar um pouquinho dos principais sintomas, que é tudo o que eu acho que muitos de vocês sentem, porque vocês estão aqui hoje, né? Então, assim, tosse ao se alimentar, ou tomar água, sensação de pigarro grudado na garganta, sufocamento. Tem muito paciente meu que relata que vai dormir e aí de madrugada acorda achando até que está tendo uma parada cardíaca, vai ver, não é um sufocamento aqui, porque sente até dor no peito às vezes. A voz fica fraca, engasgos frequentes, sensação de bola na garganta. Gente, muita gente tem dificuldade de engolir comprimido. Cada vez mais eu recebo, até coloquei aqui algumas das inúmeras mensagens que eu recebo no meu Instagram, falando da dificuldade, e assim, vou contar um pouquinho para vocês das histórias dos meus pacientes, mas assim, a gente tem muitas histórias, e eu imagino que vocês já saibam delas. Vou contar para vocês um caso aqui de alguns pacientes meus que me autorizaram, tá? O seu Pedro me procurou há mais ou menos uns 2 anos, e o que me chamou a atenção dele foi que ele é um homem que tem uma vida social muito intensa. Todo final de semana vai jantar em ótimos restaurantes com os filhos. E o que estava acontecendo? Ele ia almoçar ou jantar no restaurante, chegava lá, começava a comer, não parava de tossir. Não parava de tossir. Vem assim, ó.
tossia e fazia pigarro. E aí ele falou para mim assim, Aroane, eu tô constrangido já. Porque primeiro que eu fico tossindo lá no restaurante, e aí o garçom vem perguntar o que foi, o que aconteceu com o senhor quer uma água? Porque todo mundo quer ajudar, né, gente? Aí até a pessoa explicar o que ela tem. Então, é outra coisa também que ele falou para mim, que eu nunca esqueço. Doutora, meus netinhos ficam perguntando toda hora para mim, ô vovô, você está com problema? Vovô, o que está acontecendo com você, vovô? Você não para de tossir. Então, ele falou assim, olha, eu não estou aguentando mais. Ele foi no pneumologista, foi o pneumologista que encaminhou. E, gente, foi ótimo. Nós fizemos o tratamento e hoje ele está, ó, supimpa, 10%, 100%, indo nos restaurantes com os filhos, quer dizer, a vida voltou ao normal. Bom, esse homem da academia aqui é um homem que eu não conheço, mas eu malho lá na academia, é uma academia muito grande, e não foi só ele que eu vi, não, tá? Foram outras pessoas também. Sabe o bebedouro? Gente, vocês já viram aquele bebedouro? Às vezes aquele bebedouro se aperta, vem uma água muito forte. Eu fico pensando, aquela água lá, nem quem está com os músculos muito fortes da laringe, da corda vocal, fica passivo de engasgar, porque a água vem toda na garganta da gente, assim, ó. Mas eu já vi essa pessoa engasgando várias vezes enquanto estava tomando água no bebedouro da academia. Provavelmente é um senhor, ele nem imagina que quando ele está tomando a água lá no bebedouro, essa água, esse engasgo que ele está tendo, essa água pode estar indo para o pulmão dele. Quer dizer, ele nem imagina isso. Vamos saber lá o que pode acontecer, às vezes já até teve pneumonia, enfim, está passando aquela situação difícil lá na academia. A próxima vez que eu ver, eu acho que eu vou ter coragem, vou conversar com ele, sabe, gente? É ruim isso, né? Porque a gente não pode se... Mas eu não sei, não. Acho que eu vou chamar ele num cantinho e vou conversar com ele. Não vai ter jeito, eu não vou me aguentar. Outro caso é de outra paciente minha, dona Dorvalina, que a queixa principal era sufocamento à noite. Ela ia deitar e ela relatava que ela acordava desesperada, sufocada. Teve dias que ela até quase parou de respirar. A filha veio e ajudou, de tanto sufocamento que ela tinha, porque ela estava tendo um escape de alimento, o alimento estava parando. Aí ela ia jantar, e às vezes ela não dava um tempo para dormir, as partículas de alimento estavam parando ali na região da glote, onde fica a corda vocal. Aí depois ela fez o exame e mostrou isso. Também ótimos resultados, ela fez exercício. Ela bateu recorde, gente. Em 2 meses ela já estava bem. Por quê? Porque ela fazia os exercícios direitinho, tá? E outro relato também é das pessoas se engasgarem no chuveiro. Eu já recebi esse relato de pacientes meus, mas no meu Instagram, no meu direct, nos comentários dos meus vídeos, muitas pessoas falam que se engasgam com a água do próprio chuveiro. E aí, gente, deixa eu contar uma para vocês. Eu atendo todos os meus pacientes com esse problema. E aí, o que acontece? É aquela história, né? Não que eu não me compadeça com meus pacientes, mas quando acontece com alguém da família da gente, aí o calo aperta, como diz, né? E a gente fica muito mal, porque quando acontece com um ente querido, um pai, uma mãe, ou a gente mesmo, eu sei que tem cuidadores aqui com as pessoas que trabalham, quer dizer, isso é muito complicado. Quando acontece com alguém que a gente ama, a gente sente que a gente está negligenciando. E aí eu vivi uma situação muito triste, mas muito triste, com o meu tio. Esse aqui, ó, tá na foto para vocês. Ele é jovem, ele fez 38 anos agora. Eu, há mais ou menos uns 2 anos atrás, fiz uma... Gente, se puder botar no silencioso aí, tá? Tem alguém que tá... Só colocar no silencioso. Tá? Desafios é colhido. O que acontece é que eu fiz um peixe de molho na minha casa, tá? Peixe de molho, caprichei, fiz tudo direitinho, com o maior carinho. E o que aconteceu? Meu tio engasgou aqui na minha casa,
Na minha casa foi uma situação terrível. Eu fiquei muito nervosa. Eu consegui fazer a manobra nele, uma manobra que a gente aperta aqui para expulsar o pedaço de peixe. Ele não tinha nenhum problema, mas já estava com processo de envelhecimento da laringe, a gente não sabia. Então, assim, foi uma situação muito constrangedora, eu fiquei muito preocupada, achei que ele ia ter que levar ele para o hospital. Ele não mora aqui, ele estava me visitando, ele mora em Cuiabá, essa aqui é a filha dele, minha prima, ele mora em Cuiabá. Então, eu passei, aquilo foi uma das piores experiências da minha vida. Eu imagino que já tenha acontecido alguma história dessa com vocês, né? E aí foi assim que surgiu o método. E eu vou explicar para vocês como é que surgiu. E quero agora, antes de falar do método, eu vou voltar um pouco aqui, que eu quero ensinar um exercício para vocês, tá bom? Até escrevi aqui, ó. Aqui. Vou passar 2 exercícios simples. E que eu ensinei para o meu tio, tá? Porque e eu fiquei tão desesperado que eu comecei a atender ele online, depois ele voltou para Cuiabá, e eu passei os exercícios para ele, e ele agora está bem, nunca mais aconteceu isso. Mas eu falo para ele, tio, tem que fazer sempre exercício, porque senão fica fácil de novo, gente. A parte ruim é que depois, no final, eu vou falar para vocês a quantidade de exercício, tudo, mas a gente tem que fazer todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Então, olha só. Ó, podem rir, tá bom? Podem rir. Os exercícios são esquisitos, mas eu quero que vocês saibam que eles são cientificamente provados. Por incrível que pareça, a área da vocologia no Brasil, que é a área que estuda a voz, ela é extremamente avançada. Nós damos aula, as fonoaudiólogas do Brasil dão aula no mundo inteiro, tá? É muito estudo, é muita ciência, é muito profissional estudando para proteger o pulmão, para ter voz forte e para resolver problemas vocais. Então, os exercícios, eles são engraçados porque eles têm que ter som, porque eles têm que mexer a corda vocal, vocês concordam? Porque a corda vocal, ela protege o pulmão e ela produz a voz. Então, a maioria dos exercícios, eles são com som. Então, vou passar o primeiro exercício para vocês, que é assim, ó. É um I hiperagudo. O que é hiperagudo? É muito fino. I fino, assim, ó. Bem isso mesmo, tá, gente? Eu não tô louca, não, tá bom? Ó, vocês vão fazer, os vizinhos vão bater aí, os que moram em apartamento, já tenho altas histórias. O vizinho bate lá, meu paciente esses dias falou que o vizinho bateu e falou, o que está acontecendo, seu João? Ele falou, não, fica tranquilo que eu estou fazendo exercício para minha corda vocal. Mas tem gente que vai achar que vocês... Mas aí vocês explicam e tá tudo certo, né? Então, vamos de novo. E depois vocês treinam, tá bom? E vocês vão fazer 3 minutos. Para respirar, faz um I comprido. E de novo. E respira. E 3 minutos. Gente, esse exercício, ele, além de fechar as cordas vocais, para a gente fazer o I, ela tem que fechar. Ele movimenta a epiglote, que é o beicinho, que é o primeiro a fechar, o primeiro compartimento para fechar, para não deixar o alimento ir lá para a corda vocal. Ele trabalha bastante a epiglote, ele fortalece a voz. Gente, ele é um exercício 3 em 1. Fazer 3 minutos. Esse é o começo, né? Depois tem uma sequência, mas o início é fazer 3 minutos contados no relógio. Vocês podem começar com 2 vezes ao dia. Depois que a corda vocal estiver forte, aí a gente diminui. Tem todo um processo. Bom, tudo bem? O outro exercício também que a gente usa a voz. Assim, ó. Cá. Eu uso isso aqui porque é uma técnica do soco no ar. Tem gente que tem dificuldade para fazer. Cá. Respira. Ó, peraí que caiu um negócio meu aqui. O que é que eu quero falar para vocês? Sabe o que acontece quando vocês fazem esse exercício esquisito aqui? KKK. Ele fecha a corda vocal. Lembra que a corda vocal que está flácida, ela está arqueada. Ela tem uma abertura aqui. Quando eu faço
Eu faço isso aqui com a corda vocal, ó. Ela fecha, ela coapta. E ela fica fechadinha como ela tem que ser. Porque se ela está fechadinha, o que acontece? Não entra partículas de alimento, não engasga, porque não para alimento aqui. Então, ela tem que estar sempre fechadinha. Mas o envelhecimento vai deixando ela arqueada e aberta. E, gente, é batata, tá? Chega alguém que está tossindo, aqueles todos os sintomas que eu falei para vocês lá, vai no otorrino, faz a videolaringoscopia, que é o exame que filma a corda vocal está arqueada. Não é assim, o sintoma, ele é claro. Então, só para relembrar... Pedro, se vocês continuarem nesse bebê aí, eu vou tomar o celular. Desliguei a TV, vou tomar o celular. Gente, por favor, dá para silenciar, por favor? Aí, vamos lá. E o outro é tá bom? Aí depois a gente vai falar mais sobre o exercício e vamos lá. Então, depois que aconteceu essa triste história com meu tio, que ele quase morreu engasgado, foi assim que surgiu o método. Eu pensei assim, gente, eu preciso criar um método, criar alguma coisa para poder ajudar as pessoas. E eu juntei a experiência do meu consultório, da experiência dos 18 anos que eu trabalhei na Globo, que foi muito bom, aprendi bastante, muita ciência. A Globo estimula muito o trabalho da fonoaudiologia, então fiz muitos cursos. As inúmeras especializações que eu tenho, juntei tudo, os aprimoramentos, inclusive um aprimoramento muito importante, que é de disfagia e voz, que é onde tudo acontece, onde a fonoaudióloga aprende todas essas questões aí para trabalhar com o envelhecimento das cordas vocais, com o envelhecimento da epiglote, dessa estrutura aqui do sistema deglutório, que vocês conheceram através do vídeo, tá? E aí foi aí que eu comecei a divulgar isso no Instagram, eu comecei a mostrar exercícios para fortalecer o sistema deglutório, quer dizer, eu fui mostrando o meu trabalho, né? E aí eu recebi muitos, comecei a atender online, mesmo antes da pandemia, porque isso para mim é muito normal, porque lá na TV eu já fazia atendimento, que a gente chamava por teleconferência. Então, para mim, eu já tinha experiência de atender online. Aí comecei a atender muito online, os pneumologistas começaram a conhecer. A própria disfagia tem sido mais estudada por todos os médicos, os geriatras. Hoje, a maioria dos geriatras, eles conhecem o que é esse começo esse problema. Se o paciente chegou lá no consultório dele e relatou isso tudo, ele já fala, vai procurar uma fono. Então, cada vez mais as coisas estão mais modernas e os estudos estão mostrando. Então, eu juntei tudo isso e fui trabalhando cada vez mais no meu consultório, divulgando o meu trabalho. Aí, o que aconteceu? Chegou numa fase que eu não estava dando conta mais de atender todo mundo, porque o trabalho da fonoaudióloga é ali, tete a tete, né? Então, é igual eu estou conversando com vocês aqui, mas aqui a gente tem a possibilidade de estar com muitas pessoas. Mas quando o horário é um só, é muito difícil, porque é o dia inteiro. E o desgaste é muito grande, enfim, é muito complicado. E aí a gente teve a ideia de começar a ensinar esses exercícios usando o online, né? Usando a ferramenta da internet para eu poder contribuir com mais pessoas, porque eu não estava conseguindo atender todo mundo que me procurava. E eu queria muito compartilhar meu conhecimento. Por quê? Porque eu sei o tanto que faz bem para as pessoas. O tanto que faz bem. Eu sei a importância disso. Então, aí a gente teve essa ideia de começar a usar o online e a internet. E também eu recebia muitas mensagens pelo direct. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de entrar no meu Instagram, @fonoaroânia, todos os vídeos que eu posto falando desse assunto, cai uma enxurrada de mensagens. Porque, mais até do que a gente imaginava, muita gente, não só aqueles que apareceram no meu consultório, mas muita gente do Brasil todo, de fora do Brasil, tem os mesmos sintomas e querem ajuda.
Então, muita gente me mandava, eu quero fazer esse exercício, eu quero aprender como é que faz para atender seu atendimento online, e aí que o atendimento online ainda acontece, eu até hoje mesmo atendo muito online de pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Então, eu tive a ideia de criar esse método que virou um curso online, né? Um curso online onde eu tenho ajudado as pessoas. Tem sido muito gostoso, gente, porque mesmo a pessoa não estando ali na minha frente, como os meus pacientes, a gente é um bate-papo muito gostoso. Como é que funciona? Vou contar para vocês. São 10 aulas, né? 10 aulas de em torno de 40 a 50 minutos cada aula. Eu explico de maneira bem fácil como é que acontece o engasgo, mostro muitos vídeos, como é que a deglutição funciona, uma coisa mais aprofundada. Inclusive, a gente precisa fazer exercício para a língua, porque a língua é o primeiro órgão do nosso corpo que precisa estar forte para a gente aprender a deglutir. A língua é ela que joga o alimento para ser abraçado aqui na garganta e ser jogado para baixo. Então, tem idoso que chega no meu consultório, ou até gente mais jovem, que está com a língua fraca. A língua não está funcionando mais de alavanca. Ela não joga para trás. Aí o que acontece? A língua está flácida, o processo de deglutição já começa errado no começo da língua. Tem que fortalecer a respiração, o diafragma, porque respirar é muito importante, vocês sabem disso. A gente precisa estar com essa estrutura do pulmão toda forte, para o pulmão ficar forte, para a gente funcionar. Não tem problema nenhum. E aí, então, acontece essas 10 aulas onde eu explico cada uma, e eu já começo a passar os exercícios. Primeira aula, eu explico, provavelmente, o sistema deglutório, e aí eu já começo a passar os exercícios. Gente, por que não dá para passar os exercícios todos de uma vez? Porque ele é um processo. Por exemplo, eu ensinei para vocês, é o exercício que eu começo, o I hiperagudo. A gente vai fazer o I todas as semanas. Começo com 3, passo para 5 minutos. Aí depois eu troco de exercício quando esse músculo está forte. Como que eu faço para entrar nisso aqui? É um processo. É uma palestra que eu ia participar agora. Só que está sem volume. Ele falou para mim... Gente, a pessoa não está vendo, né, que está... Bom, aí o que acontece? A gente pega, desculpa, eu me perdi, vou voltar. Aí a gente faz o módulo, começa, eu explico e já entro com os exercícios. Então, o primeiro módulo eu falo sobre deglutição, sobre respiração, exercício de língua, todas as informações necessárias que vocês precisam para ficar com essa musculatura forte, de uma maneira leve, tranquila. Eu tentei fazer um formato para ficar gostoso, sabe, gente? Igual eu estou lá no meu consultório com meus pacientes, porque a gente acaba rindo, né? Quando eu passo um exercício doido desse, acontece risada, tem gente que a princípio não consegue fazer, mas aí depois a gente pega e aprende, eles aprendem. Aí eu conto história para eles, eles contam para mim, e assim, as aulas, elas ficam muito boas, sabe? Os atendimentos são muito bons e as aulas também eu tentei fazer de uma forma bem natural, para ser eu mesma, porque eu gosto muito de acolher meu paciente. E eles falam que eu sou muito carinhosa com eles, é porque eu falo que eu nasci para ser fono, gente, eu sou muito feliz com a minha profissão. E aí as aulas acontecem de 15 em 15 dias. Por que de 15 em 15 dias? Porque a pessoa vai ficar 15 dias fazendo o exercício. Ela faz 15 dias de exercício, aí depois de 15 dias, ela vê a outra aula e ela faz os outros exercícios, tudo de uma maneira bem explicada, porque ele é um método. Então, eu preciso ter um tempo de exercício para o músculo se fortalecer e para eu mudar o músculo. Porque, gente, uma coisa que eu não falei para vocês, mas nós temos muito músculo aqui, viu? Por isso que dá ruim. Por isso que dá ruim, porque é muito músculo na corda. A corda vocal tem muito músculo. Sabiam que a língua, nós temos 5 músculos? E com o envelhecimento,
a gente vai ficando com esses músculos fracos também. Então, a gente tem muitos músculos, é por isso que a gente precisa fortalecer todos eles. Então, eu não posso passar uma técnica diante da outra. Eu preciso fazer a técnica primeiro, usa aquele exercício, faz lá 15 dias, aí depois vem na outra aula, aprende outro exercício, faz mais outra técnica, e aí a metodologia, ela é um passo a passo, que precisa ser respeitado. Por isso que eu não posso ensinar tudo para vocês hoje, porque o músculo tem que ir trabalhando aos poucos. É igual na musculação. Quem faz exercício sabe disso. Eu pego um tanto de peso no começo, eu não posso chegar lá na academia e pegar 10 quilos para fazer bíceps, porque eu vou lesionar. Então, a metodologia desses exercícios é a mesma coisa. Eu vou fazendo passo a passo, que precisa ser respeitada, a musculatura vai ficando forte e aí a função vai sendo restabelecida. Então, aquela pessoa que estava engasgando, que estava tossindo na hora de comer, que não conseguia engolir o comprimido, ela já vai melhorando semana por semana, e ela vai chegar no final deste curso, no final das semanas, que vão ser mais ou menos o quê? Umas 5, 6 semanas de acompanhamento de vocês, e vai estar tudo bem, e vai estar com a musculatura forte. E aí vocês, no final do curso, eu deixo os exercícios que vocês vão fazer para sempre, ou até uma outra consulta com uma fono, porque sempre está mudando de exercício, os exercícios vão evoluindo de tal forma, então, de ano em ano, de vez em quando, é bom saber das novidades, tá? Então, gente, olha só, esse método, ele é o primeiro método do Brasil que ensina a resolver esses problemas, ainda mais de maneira online. Foi um método muito pensado, com muito carinho por mim, para não ter nenhuma brecha, e que para que todo mundo fique protegido o pulmão de pneumonias aspirativas. Só de pensar, eu fico muito triste de saber que ainda tem idoso que está perdendo a vida por causa disso e por causa de uma maneira que poderia ser evitado, porque os exercícios, eles evitam os engasgos e evitam as pneumonias aspirativas. Tá? Bom, falei, são 10 aulas que vocês vão fazendo de 15 em 15 dias, que vocês podem voltar, porque elas estão gravadas, vocês podem voltar lá e ver a aula de novo, se tem alguma dúvida. A gente tem, o que mais que a gente tem nesse curso? A gente tem um grupo de WhatsApp, aonde eu converso com vocês, tirando todas as dúvidas, todo mundo que quiser tirar dúvida, a gente conversa pelo WhatsApp. No final das aulas, eu sempre deixo os exercícios, eu mando dicas durante a semana, mando vídeos interessantes. Doutora, uma dúvida, é porque eu perdi o primeiro exercício. Dá para repetir? Dá, daqui a pouco eu repito, tá? Deixa eu só terminar. Obrigada. Não tem problema não, tá? Aí, bom, e aí a gente tem esse grupo de WhatsApp, que tudo faz acontecer. É muito bom, uma comunidade onde a pessoa assistiu a aula, ficou com dúvida, apesar, gente, que a aula ela é muito clara, eu sou muito consigo explicar de uma maneira muito clara, mas aí a pessoa volta a ver a aula e ela ainda continua naquele grupo de WhatsApp mandando as dúvidas. Então, acontece, é uma maneira bem efetiva. Olha, esse método, gente, ele já é validado, tá? Ele já foi testado, tá bom? Então, isso não é de agora, isso não é nada amador. Isso já é um trabalho, como eu disse para vocês, de 34 anos, que eu venho fazendo no meu consultório e lá na Globo, que eu apliquei toda essa metodologia. Então, isso não é de agora, isso já é de algum tempo, tá? Bom, deixa eu, antes de terminar aqui o processo do curso, como é que ele funciona, vou fazer o exercício de novo, o primeiro, tá? Que você pediu, ele é um hiperagudo, assim, ó. Bem assim, viu? É bem esquisito mesmo, mas ele funciona muito, ele é um exercício muito poderoso. É um I comprido. Faz I, respira, volta. Tá bom? É muito fácil de fazer e dá muito resultado.
Bom, vocês devem estar perguntando aí, né, gente? Quanto é que custa tudo isso? Como é que funciona tudo isso? Olha, eu quero falar para vocês assim, que vocês vão fazer um investimento para a velhice de vocês. Porque esses exercícios, eles protegem muito e vão evitar de vocês ficarem internados. Então, é um investimento muito importante, muito importante. A gente vai ficar praticamente 5 meses juntos. E vocês vão ter 1 ano para estar assistindo todas as aulas e vão ter 1 ano de acompanhamento comigo. Então, olha, no fim, sai muito barato, sai menos do que R$3 por dia. É isso mesmo, é que vocês escutaram, R$3 por dia. Porque olha só, se vocês viessem aqui no meu consultório ou eu fizesse um atendimento online, como que seria? Uma sessão minha, não é só minha não, tá, gente? Da maioria das fonoaudiólogas, uma sessão de 1 hora, o investimento é R$300. Então, a gente precisa de, no mínimo, 20 sessões. 15 a 20 sessões para poder a musculatura da laringe ficar forte. Então, seria R$6.000, mais ou menos, né? Mas, com o processo do online, que a gente consegue atingir mais pessoas, a gente consegue fazer um valor mais acessível. E aí, o que a gente propôs e o que a equipe chegou no bom senso e colocou? Que o valor é 12 parcelas de R$ 92,61, tá? No cartão de crédito, ou à vista, R$ 895, vamos relembrar, um acompanhamento, aula de 15 em 15 dias, aula de 50 minutos a 1 hora comigo, tirando todas as dúvidas, vocês vão ficar sabendo fazer todos os exercícios, sem dúvida nenhuma. A comunidade do WhatsApp, que também eu vou estar informando, mandando dicas durante a semana, sabe? A gente vai ter um bate-papo, na verdade, sabe? A gente acaba ficando assim íntimos, porque as pessoas contam a história. Essa semana mesmo, um aluno meu, né, contou que mora em Caldas Novas, aqui é uma cidade aqui perto da cidade onde eu moro, que é Uberlândia, Minas Gerais. Muitos de vocês não sabem, mas eu estou em Uberlândia. E ela estava lá, falou assim, eu vou fazer o meu exercício na sacada. Ela mora sozinha, ela tem 80 anos, ela mora sozinha, por opção. E só que todo mundo no prédio sabe, ela mora num lugar que é hotel. Então, no final de semana, vai os turistas que têm os apartamentos lá. Mas ela mora lá. E ela foi lá para a sacada e começou a fazer o exercício do K. Começou lá. K, K, K. E aí, e ela tranquila, falou assim, aqui vai ser ótimo. De repente, tocou a campainha, chega o gerente do apart hotel com o bombeiro, todo desesperado. Dona, não vou falar o nome dela, o que aconteceu com a senhora? A senhora está passando mal? O bombeiro veio aqui para socorrer a senhora. E aí, assim, gente, ela me contou isso no grupo e a gente caiu na risada. Acontece algumas histórias, assim, muito, muito legais, muito... E eu acabo me divertindo, os pacientes também acabam se divertindo. E aí é muito bom, sabe? Porque o idoso também, às vezes, ele fica muito sozinho, né? Os filhos da gente crescem, né? Meus filhos já cresceram, um já até mora fora do Brasil. E aí, o que acontece é que acaba que essa interação comigo acaba sendo também um passatempo, além de proteger o pulmão, um passatempo para os pacientes, para os alunos do curso. Então, gente, a ideia é criar um movimento mesmo forte, sabe? É uma coisa forte para a prevenção de engasgos, de pneumonias aspirativas, para que mata tanta gente. Eu escuto pessoas contando que o meu pai morreu, e, puxa vida, se eu te conhecesse isso, não teria acontecido com ele. Então, é um movimento muito importante. E eu quero convidar vocês, porque agora é o momento, né? Hoje é o lançamento do curso, agora no final vai ter o link no chat, tá? Pensem bem, vale a pena o investimento, porque esse investimento ele pode salvar vidas. Não é brincadeira.
Não é brincadeira. Ele salva a vida das pessoas. Se não é para você, é para o seu pai, é para sua mãe, é para um ente querido, para você cuidador, eu sei que tem muito cuidador aí que tá fazendo a aula hoje, para você, investimento no seu trabalho, você vai aprender muito, e você vai receber esse acompanhamento comigo, praticamente um ano, com investimento que será menos de R$3 por dia. R$3 por dia. Então, agora, a gente vai disponibilizar o link para vocês. 12 parcelas de R$ 92,61, à vista R$ 895. Olha, gente, esse curso teria que custar até muito mais caro, eu acho. Por tudo que eu ensino, por todos esses 34 anos de experiência, que eu compilei tudo nisso aqui, que eu estudei, que eu fiz um método e que eu peguei com a minha experiência do dia a dia no consultório, quer dizer, uma coisa de muito tempo, uma experiência de muito tempo que eu fiz e eu resumi e criei esse método para poder ajudar vocês a proteger o pulmão de engasgos e pneumonias aspirativas e de todos aqueles sintomas que vocês sentem, porque eu recebo inúmeros de relatos e de pessoas que passam por tudo isso. Então, a gente vai deixar o chat lá. Eu agora, para finalizar, vou abrir para perguntas, mas eu gostaria que vocês fizessem no chat, tá? Porque senão, deixa eu voltar aqui, senão fica difícil para todo mundo para todo mundo falar. Então, eu queria que vocês... olha, a Meg Silva já levantou a mão ali, eu queria que você escrevesse aqui no chat para mim. É aqui, gente, embaixo, ó. Vou começar a responder. O chat tem essas duas cabecinhas aqui. Ah, quem está no... Vai abrir uma telinha para quem está no celular também. Ótimo, vou responder aqui. Ó, o link já está ali, tá? Minha equipe já colocou o link, é só clicar e já vai mostrar tudo para vocês, super fácil. Eu estou muito ansiosa para encontrar vocês no curso. Do fundo do meu coração, isso é muito, muito maior do que dinheiro, isso é compartilhar experiência, compartilhar conhecimento e salvar vidas. Salvar vidas. Isso é muito mais do que tudo isso. E uma pessoa está perguntando aqui, vou repetir o valor total. 12 parcelas. Gente, o que é R$92 por mês, né? A gente, às vezes, compra uma roupa, sei lá, compra alguma coisa supérflua, e 12 parcelas de R$92,61, quer dizer, a plataforma dá essa possibilidade para dividir, não sou eu não, é a plataforma, ela dá essa possibilidade, então ajuda todo mundo, eu tenho certeza que isso cabe no bolso de cada um. E a vista é R$ 895,40, tá? A minha equipe aqui já colocou também. Os pacientes, a Cléubia está falando aqui, os pacientes pouco responsivos, acamados. Olha, claro, Cléubia, que aí é um desafio maior, né? Se a pessoa não tiver uma demência, se ela não tiver um Alzheimer, se ela não tiver uma demência mais avançada, o que você vai fazer é o seguinte, você vai repetir com ela os exercícios todos os dias. Você vai repetir todos os dias o exercício com ela. E eu vou dar todas as estratégias no curso, todo apoio que necessário, todas as técnicas. A gente usa alguns incentivadores respiratórios, gente, eu esqueci de falar isso. A gente usa um tubo de silicone, eu vou passar isso tudo para vocês. A gente usa o shaker, existem alguns exercícios. Então, nessa hora é mais fácil. Se o idoso que está acamado, ele consegue soprar, ele vai soprar aquele aparelhinho e ele já vai estar fazendo o exercício. Sabe? Então, tem horas que mesmo a pessoa acamada, ela tem condições de fazer. E olha, eu vou falar para vocês, o acamado é o que mais sofre. Sabe por que o acamado é o que mais sofre? Porque ele está lá internado no hospital, ou ele está em casa, né, já na cama, ele não levanta, ele não faz exercício.
ele não faz exercício, ele já fica com o pulmão muito mais parado, ele é o que precisaria mais fazer esses exercícios. A verdade é essa. Porque quando a gente ainda está andando, a gente está com aquele engasgo, já é problemático. Mas o acamado, quer dizer, vocês entendem que vocês fazendo essas aulas, esses exercícios, vocês vão evitar ficar acamado e ter pneumonia, porque a maioria dos idosos que têm pneumonia aspirativas é porque estão acamados. O próprio a maneira, a postura de ficar deitada, ela já traz uma dificuldade na hora de engolir e ela já permite que o alimento não desça da maneira adequada. Isso já é uma dificuldade. Bom, as aulas são gravadas. São gravadas. Esta última turma que nós estamos, a gente está na 8ª aula gravada. A semana que vem vai ser a 9ª aula ao vivo. Mas vocês vão assistir essas 8 aulas gravadas a hora que vocês quiserem. Gente, tá tudo lá na plataforma. Aula 1. Qual que é a aula 1? Eu vou ensinar para vocês o que é, como que a gente engasga, ensinar todo o processo. Aula 2, respiração. Mas as aulas acontecem nas quintas-feiras, às 19 horas. As restantes que vão ser feitas, cada 15 dias, às 19 horas. As outras, elas estão gravadas e vocês vão poder... Só que aí, o que vocês vão fazer? Então, por exemplo, vocês vão comprar o curso hoje. Como que funciona? Vocês vão lá na plataforma, assiste a primeira aula. Tá? Assiste a primeira aula. Assiste a primeira aula e já começa a fazer os exercícios que eu passei. Aí vai marcar. Dali 15 dias, faz a segunda aula e troca os exercícios que eu troquei. E durante esse período, a gente vai conversando as dúvidas pelo grupo de WhatsApp, que vocês vão entrar logo que vocês acessarem na plataforma. Tá? Então, vocês estão entendendo como é que funciona muito bem? Assistiu a primeira aula e vão conversar comigo, durante a semana e tirar, se tiver dúvidas, vão tirar as dúvidas. Nesses 15 dias. Depois dos 15 dias, assiste a segunda aula. Assistiu a segunda aula, tira as dúvidas também durante os 15 dias comigo, durante a semana. Aí depois assiste a terceira aula, depois de 15 dias. Por quê? Como eu expliquei, de 15 em 15, porque enquanto isso, os músculos de vocês vão sendo trabalhados. Vocês precisam fazer um andamento da musculatura. Não dá para fazer o exercício da 9ª aula. Não pode. Tem que fazer o exercício da primeira aula para melhorar e depois o exercício da segunda aula, exercício da terceira aula. É um passo a passo, é um método passo a passo. Por que, gente, que eu fiz isso? Para ser igual aos meus atendimentos no meu consultório. O meu paciente, ele vem aqui toda semana. Então, eu atendo ele toda semana. Toda semana ele está lá, eu vejo, eu troco o exercício. Então, é isso. Eu faço uma réplica dos meus atendimentos no meu consultório. Como eu não estava conseguindo atender todo mundo no consultório, a gente teve a ideia de fazer esse curso que tem funcionado muito e que tem sido muito bom e ajudado muitas pessoas, tá? Respondi aqui a pergunta. O que mais? No final de cada aula, deixa eu tomar água, já estou com a boca seca. No final de cada aula, eu já escrevo no WhatsApp também, faço exercício, por exemplo, eu filmo, gente, ó. Filmo aqui, eu fazendo exercício. Eu filmo aqui e filmo e mando eu fazendo exercício para a pessoa. Entendeu? Eu filmo no meu telefone mesmo, tá? Ó, gente, eu vou abrir aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas aqui pelo som mesmo, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer aqui. Aquela pessoa entendeu o exercício? Aquela pessoa, você entendeu o exercício que você perdeu? Quem foi que me perguntou? Eu expliquei de novo, entendeu? A Mag Silva, entendeu o exercício, Mag?
Eles costumam, gente, ser exercícios simples, assim, fáceis de fazer, sabe? Justamente para os idosos fazerem, também para as pessoas de um modo geral. Até nisso, as pessoas que estudam a voz, elas pensam. Elas não vão ficar fazendo exercício difícil para exercício que não dá para fazer, sabe aquelas coisas assim? Aprendi um exercício, mas o exercício é tão difícil que eu não consigo fazer. Não, não tem isso não. Todos os exercícios, eles são muito bons, e eles são... Não tem quem não faça. Meus pacientes, não tem quem não aprenda a fazer os exercícios. Eu, ao longo do tempo, aprendi a ensinar de uma maneira que todo mundo aprende, tá? Bom, gente... Mais alguma dúvida? Acho que eu esclareci as dúvidas daqui. Olha, eu, assim, estou muito feliz de vocês terem participado. Eu gostaria muito de ver vocês lá no curso. Saibam que é um baita investimento. Ao longo dessa semana, a gente vai estar colocando o link aqui. Não saiam do grupo do WhatsApp ainda. Esperem para vocês, se vocês não forem comprar hoje, para comprar depois. Fiquem no grupo, que a gente vai continuar conversando com vocês e tirando as dúvidas que vocês tiverem, as dúvidas que vocês tiveram ao longo do tempo, tá? Então, assim, ó, um beijo muito grande no coração de vocês. Uma pessoa perguntou aqui. Muita dificuldade. Tem muito pouca fono especializada nessa área. É isso mesmo. Infelizmente, é isso. Por isso que foi uma das ideias de fazer também esse curso, porque é muita pouca fono especializada nessa área. E, às vezes, por exemplo, sua mãe, Ana Cristina, você compra o curso e alguém da família assume para ensinar ela. Dá super certo. Eu tenho pacientes que compram o curso e fazem com os pais. Tem essa vantagem ainda. Pode fazer com o pai e com a mãe, se eles tiveram sintoma, né? Se tiver o pai e a mãe. Então, é muito pouca... talvez, gente, porque é uma área que precisa muito de estudo e experiência. A verdade é essa. E aí, para isso, demanda tempo, né? Eu já não sou mais novinha, já tenho um tempo aí percorrido, muito tempo percorrido, então exige mais experiência. Então, dá para fazer isso. Consegue fazer com os parentes? Sim. Consegue, é uma ótima coisa. Claro que tem efeito para a sua mãe, Magda. 90 anos? Ixi, eu tenho paciente de 90 anos. E olha, gente, as mulheres de 90 anos hoje, elas estão puro poder e glória, né? Vocês terem uma ideia, a minha mãe, ela é um poder. Se ela souber que eu estou contando isso aqui. Mas ela fez 80 anos lá. Agora, ela vai fazer 81, na verdade, em julho. Ela fez uma plástica. O pescoço dela está mais esticado do que o meu, gente. Ela está linda. Ela faz exercício. Ela faz exercício. Ela já faz os exercícios junto comigo. O meu pai tem Parkinson. Começou a dar uma engasgadinha também. Vocês estão vendo que eu tenho experiência na prática e na teoria, hein? Meu pai está com Parkinson e uma demência, não é fácil, mas ele já está fazendo os exercícios e ele está super bem. Está super bem, porque os exercícios funcionam muito. Então, podem comprar para fazer sim com os seus pais, com os seus familiares, que funciona muito. É um super investimento. E para sua mãe, de 90 anos também, ela vai ficar com a voz mais forte, porque 90 anos já está com aquela voz fraquinha, não está? Não, e as senhoras de 80 anos que querem cantar? Elas fazem o exercício e a voz melhora. E elas voltam a cantar no coral da igreja, e assim vai. Bom, vocês estão vendo que eu sou uma mulher cheia de histórias, né? É porque a experiência traz histórias. Olha, se deixar, gente, eu fico falando aqui a noite toda, tá bom? Então, boa noite para todo mundo. Boa noite. Dúvidas, perguntem no grupo de WhatsApp. E, estou esperando vocês lá no curso comigo. Quero conhecer a história de cada um aqui, hoje não tem jeito. Conhecer a história, conhecer do que vocês estão, quais sintomas vocês têm. Eu vou
com certeza, conhecer vocês e vai ser um prazer muito grande para mim. E a dona Ana Cristina, né? Eu falei, pode fazer que o exercício para sua mãe de 90 anos funciona, tá bom? Então, um beijão para vocês. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.